Já estamos de volta, agora são 6 horas e 40 minutos. E uma conferência internacional que acontece aqui em Manaus pela primeira vez. Vários países discutem o turismo sustentável. Há muito tempo o Estado vem abrigando atividades nessa área que é de alto valor econômico e social para o Amazonas. Há 8 anos, Marcos era taxista e descobriu na Pimenta Murupi uma fonte de renda. Hoje ele exporta 20% da produção para outros países, como Portugal e Espanha. Um sabor típico da Amazônia que conquistou o mundo. A gente fica muito feliz e saber que está no caminho certo. Eu digo que eu não vendo pimenta, hoje eu digo que vendo um souvenir da Amazônia. Experiências e oportunidades como essa começaram a ser debatidas com a participação de cônsules de vários países. Um grande despertar para as questões do turismo e da sustentabilidade para o estado do Amazonas, não somente focar a questão comercial, mas também os retornos para a sociedade e para o desenvolvimento social sustentável como um todo. O debate vai até esta sexta-feira e vai servir também para mostrar o turismo como um negócio sustentável e uma alternativa econômica para o desenvolvimento da região. Nós precisamos criar na nossa população e nos nossos governantes o espírito de que o turismo é essa grande indústria que gera milhões de emprego e renda e que precisa no Amazonas ser tido como matriz econômica do nosso estado. Então nós temos que aproveitar essa nossa cultura que já está no nosso DNA para que a gente desenvolva esse turismo aqui. Uma notícia vem animando os lojistas. É que o comércio está esperando um crescimento de 2% nas vendas de produtos natalinos em relação ao ano passado. O crescimento pode parecer pequeno, mas para os comerciantes já é um avanço, porque no ano passado teve produto sobrando nas prateleiras. Ano passado, muitos produtos de Natal ficaram encalhados e os consumidores acabaram aproveitando as promoções depois das festas. Comprei peru, aí ia cortando e ia comendo como se fosse frango. Bom para o cliente, mas péssimo para o comércio. Esse ano a expectativa é que as vendas aumentem 2% em relação a 2016. Ainda assim, os pedidos em muitos supermercados foram reduzidos. Que acaba que reduz em torno de 50% até 70% do preço de novembro e dezembro, que é o período natalino, né? Para o comerciante é o pior cenário que tem, porque a gente acaba espremendo a margem, acaba perdendo nossa lucratividade, vai tudo por água abaixo. Tem quem não olha o preço antes de comprar. Geralmente eu vou direto no produto e já compro, eu não pesquiso o preço. Mas a maioria acaba comparando preços e optando sempre pelo mais barato. Por isso, comprar com antecedência pode reduzir o valor final. Se livra do tumulto, né? E ainda consegue pegar os produtos melhores, mas, enfim, poder escolher melhor, né? E tem opção de escolha, de comparar preços, enfim, é melhor. Eu notei assim que teve um certo aumento até, principalmente em virtude de aumento de impostos e carga tributária que a gente vê toda hora na televisão, isso acaba repassando para o consumidor final, né? A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas criou um calendário para pagar os atrasados das cooperativas. A dívida com as empresas chega a 311 milhões de reais. Uma boa notícia para os terceirizados que estão há 5 meses sem receber os salários. O prazo é que até o fim de outubro de 2018, cerca de 311 milhões de reais sejam pagos às cooperativas de saúde. Para isso, foi criado um calendário para fazer pagamentos parcelados. Já estamos, inclusive, com os recursos prontos aqui para pagar a primeira parcela pactuada, que será da ordem de 56 milhões a partir de segunda-feira, que faz parte dessa pactuação que fizemos de pagar um mês inteiro a partir do dia 11 e ainda antes do final do mês pagarmos uma meia parcela, que é exatamente já desse anterior, desse passivo que nós encontramos aqui. O secretário de Saúde também falou sobre a falta de medicamentos de alto custo na Fundação SECOM. E a partir de dezembro, essa parcela será repassada diretamente ao SECOM mensalmente, o que garante a normalidade, obviamente que respeitado os prazos, respeitado os processos licitatórios legais. Uma boa notícia para o interior do estado é o repasse de cerca de 36 milhões de reais para as secretarias de saúde a partir de janeiro do ano que vem. Municípios como Boca do Acre não recebiam verbas do governo para o setor há 17 meses.
Nós tivemos um ano de 2017 atípico, né, no governo do estado. Tivemos 3 governadores e toda essa insegurança jurídica, né, para saber quem ia ser governador, se a eleição ia valer ou não, se o Melo voltava ou não, se seria eleição direta ou indireta. Com isso, vários setores acabaram sendo prejudicados, principalmente o da saúde. Agora, esse é um setor que não pode parar, né? Nós temos casos aí de funcionários que estavam há 5 meses, e eu estou falando de funcionários da área de saúde, sem receber os seus proventos. E um atendimento de um profissional desse, seja ele médico, enfermeiro, pode ser o diferencial na vida de alguém. Que bom que a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, que bom que a gente começa a perceber já esse entendimento entre a Secretaria de Estado de Saúde e as cooperativas, né, no sentido de fazer o pagamento dessas pessoas aí. O profissional trabalhou, ele tem direito de receber, né, e essa briga toda acaba prejudicando o usuário do sistema público de saúde. Tá certo. Vamos então agora aos estúdios da rádio FM O Dia 93.1, conversar então com Cleiton Pascarelli e a Nayandra Amorim, que já estão por lá. Bom dia, Nayandra, Cleiton. Olá, muito bom dia. Vamos então já para o nosso primeiro assunto. Olha, a pena para quem dirige alcoolizado vai ficar mais dura, mais pesada, é isso mesmo? É isso, pode chegar a 8 anos de reclusão. Pessoa que for pega embriagada e que tenha provocado algum acidente com morte, pode ficar até 8 anos preso. Essa é uma lei que tramitava na Câmara dos Deputados, foi para o Senado. O Senado, inclusive, fez algumas alterações, voltou para a Câmara dos Deputados e passou assim por lá. Foi aprovada, então, uma pena mais rígida, maior. A única coisa que os senadores modificaram, que os deputados não aceitaram, foi a questão da taxa, né, de álcool, que agora tem um valor muito pequeno, né, como aceitável ali, aceitável. Eles tinham zerado, mas aí acharam que tem que haver ali um teor, né, um valor de medição, tanto no bafômetro quanto no exame de sangue. E havia uma penalidade mais branda antes, né? Quem estava sob efeito de bebida alcoólica, estava dirigindo um carro e matava alguém, a pena era de no máximo 4 anos. E o que prevê a lei? Que a pessoa que comete um crime que pode ser condenada até 4 anos, ela pode cumprir uma pena alternativa. O que acontecia? Essa pessoa ia na delegacia, prestava depoimento, pagava uma fiança, tinha a carteira cassada, mas ela continuava em liberdade. E já havia, inclusive, entendimento do Supremo Tribunal Federal de que esse não era um crime culposo, ou seja, aquele que não há intenção de matar, mas sim um crime doloso. Porque no momento em que você enche a cara de cachaça e assume o comando de um veículo, você está assumindo a responsabilidade de matar alguém, né, de acidentar alguém. Essa aprovação agora depende apenas da sanção, né, presidencial. Já passou, como você bem disse, aí pelo Senado, e a última casa aí foi a Câmara dos Deputados. E que bom, né? Que bom, precisa, né? Essa questão, você bem falou, a pessoa que pega um veículo e está alcoolizada, ela assume a responsabilidade ali, já se bateu nessa tecla há muitos anos, né? De que beber e dirigir não combinam e que é uma infração. Outra coisa que permaneceu, desculpa, Wilson, na nova lei é a questão da manutenção, da cassação da habilitação, ou no caso de alguém que ainda não tenha, fica impedido de tirar a habilitação. É porque antes era assim, né? Você pegava alguém, pegava uma arma e matava um desafeto, essa pessoa podia ser condenada, pegar 12 anos de cadeia. Se você pegasse um carro e matasse alguém, aí não. Aí você ia lá na delegacia, prestava o depoimento, tal. Se apresentasse, era colocado em liberdade e não era crime doloso, era um crime culposo. Exato. Inclusive, uma vez eu ouvi uma palestra, olha só, tudo bem que ele foi meio radical na colocação dele, mas foi só para as pessoas se colocarem na situação. Um professor de Direito Constitucional chegou a dizer assim, hoje em dia, se você quiser, exatamente o seu exemplo, se você tiver qualquer desafeto no Brasil, é mais fácil você matá-lo atropelado, porque aí o máximo que pode acontecer com você é ter uma pena de serviços à comunidade. Sim. Que exemplo. Mas era exatamente isso que o Wilson Lima está falando. Então era muito perigoso, né? Hoje em dia isso deve mudar, só que a lei só entra em vigor daqui a 120 dias, ano que vem. Tá certo.
Olha, vamos falar de outro assunto, viu, Wilson? Porque a cesta básica vai ficar mais em conta, né? Alguns produtos aí baixaram um pouquinho e que bom, né? Boa notícia aí pro fim de ano. Pois é, esse é o destaque de hoje do Jornal A Crítica. A gente sempre costuma falar aqui de reajuste, mas aí a cesta básica de Manaus teve, pela sexta vez, uma redução aí no preço. Ela deve ficar aí por um valor de R$ 345,66. Por que essa queda aí no valor da cesta básica? Por causa da safra recorde da agricultura, a estabilização do desemprego e uma inflação aí, como a gente está por dentro, uma inflação, digamos assim, mais controlada, segundo o DIEESE. Manaus também está na lista das 16 capitais brasileiras que sofreram essa redução. E os produtos que puxaram essa queda foram a banana e aqueles queridinhos dos brasileiros, né? O arroz e o feijão. Agora, Nayandra, aí ficou tudo empate, né? Porque esse ano nós tivemos 6 aumentos do gás. Olha só, contra 6 quedas no valor da cesta básica. Olha só, agora tá tudo certo. Que bom que a gente está chegando no final do ano empatado. Agora, a Nayandra bem colocou aí a questão da super safra, né? Que se diz. A safra recorde. Se produziu muito e até as questões de fenômenos naturais, né? Aí permitiram com que a colheita fosse bem grande, a oferta de produtos é grande e por isso aí os preços conseguem se manter razoáveis aí, né? Já foram 6 reajustes, né? Para menos, né? Nesse caso, os produtos estão diminuindo e muitos deles aqueles mais consumidos, né, Wilson? A gente vê a banana que na nossa região é um produto extremamente consumido. O feijão tem uma diferença daquele feijão carioquinho, feijão marrom, para o feijão escuro, feijão preto. O feijão carioquinho é aquele que tem o menor preço, feijão preto ainda tem o preço um pouquinho mais elevado, isso porque o período dele aqui no nosso país é menor, então a safra diminui dele agora no fim do ano, mas é bom, uma boa notícia aí para a gente já preparar aí a ceia natalina um pouquinho mais barata. Falou a dona de casa. Olha, não é? Eu já ia falar isso. Falou a dona de casa, Carol. Parabéns, eu tenho que aprender com você. Para vocês terem uma ideia, a banana caiu nos últimos 9 meses, um pouco mais de 12%. É mole. Importante também fica a preço de banana mesmo, né? É bom também a gente frisar essa questão da inflação, né, que está mais controlada, porque assim, com a queda do poder aquisitivo do brasileiro, os preços estão ali os preços estão mais estabilizados, então tudo isso também puxou essa redução no valor da cesta básica. Então vamos comprar mais agora nesse fim de ano. Bom, verdade. Amanhã é feriado, alguém folga aí, todo mundo vem trabalhar? Todo mundo trabalhando. Levanta a mão quem trabalha, né? Quem é que não trabalha? O Wilson tá de folga. O Wilson está de folga? Na verdade, eu tenho um compromisso amanhã. Eu tenho um compromisso no fim de semana, eu tenho que viajar amanhã. Tá certo. Tá liberado. Pessoas importantes são assim, né? A gente vai estar aqui amanhã. Bom trabalho para vocês pra amanhã. Todos nós, meu amigo. Boa viagem. Wilson Lima e Carol, deixa eu dar uma informação rápida aqui. Eu recebi agora há pouco a informação de que o Ministério Público do Estado do Amazonas e a Polícia Civil do Amazonas estão cumprindo mandados de prisão e busca e apreensão numa operação também de combate ao crime organizado. Não temos ainda maiores informações sobre essa operação. A nossa equipe, tanto aqui da rádio quanto da TV, estão trabalhando para trazer informações para o telespectador da TV A Crítica e para o ouvinte aqui da FM O Dia. Mas, segundo uma fonte que eu ouvi, há a informação de que essa operação pode abalar as estruturas do Estado. E olha só, a nossa produção já está destacando uma equipe, viu, para acompanhar essa situação aí, Cleiton. Daqui a pouco a gente também vai trazer informações aqui ao vivo. Danilo, inclusive, está indo para acompanhar essa situação. Muito obrigado, viu? Estamos aí. Bom dia. Bom dia. E o destaque do Jornal A Crítica de hoje é comida mais barata. O preço da cesta básica em Manaus está em queda, puxada por itens como banana, arroz e feijão. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS.
E atenção, você que tem um filho no ensino médio ou fundamental e pretende colocá-lo em alguma escola de tempo integral. O prazo de inscrição no processo seletivo para 2018 termina hoje. E quem tem os detalhes sobre esse assunto é a repórter Thea Morel, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Thea, bom dia para você. Como as inscrições podem ser feitas? Conta pra gente. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha só, as inscrições elas são um pouquinho diferentes para aqueles pais, para aqueles alunos que pretendem integrar, entrar no ensino fundamental até o 6º ano e que pretendem entrar a partir do 6º ano e também no ensino médio. Para quem vai entrar no ensino fundamental até o 6º ano, é preciso ir até a unidade escolar, até o CET, o Centro de Educação em Tempo Integral, para fazer a inscrição. Isso significa que a procura tem sido muito grande, que corre o risco de você pegar aí algum tipo de fila. Carol, a procura para quem vai fazer até o 6º ano, levando em consideração aí que o governo do estado está oferecendo 4.907 vagas, é a maior de todas. Até o último balanço que foi feito pela Secretaria de Educação, 2.229 pessoas, ou seja, alunos, fizeram essa inscrição do ensino fundamental até o 6º ano. Em relação às outras séries que começam do 6º ao 9º ano, no ensino fundamental e também do ensino médio, foram aí 395 inscrições. 395 inscrições para a primeira série, que no caso inclui aí o ensino médio e que também tem a segunda maior procura. Mas você vê que a diferença é muito grande. Foram 2.229 inscrições até o 6º ano, que são as séries iniciais, e apenas 395 para a primeira série, que começa aí o ensino médio. No caso das pessoas que vão fazer a inscrição a partir do 6º ano, do 6º ao 9º ano, ou do 1º ao 3º ano do ensino médio, o processo de inscrição é um pouquinho diferente. Você não precisa ir necessariamente no Centro de Educação de Tempo Integral que você quer matricular o seu filho. Você pode fazer isso em qualquer escola de educação de tempo integral que possua um sistema informatizado da Secretaria de Educação estadual, Qualquer uma das escolas, você chega lá com a documentação do seu filho, com o seu filho. É muito importante que ele esteja presente também e faz essa inscrição para uma escola de tempo integral. A inscrição, Carol, infelizmente não significa que o pai e o aluno vão conseguir necessariamente a vaga. Não adianta, por exemplo, você fazer a inscrição em várias escolas de tempo integral. Só é aprovada, só é aceita uma única inscrição. E é claro que a Secretaria de Educação leva em consideração também a proximidade do aluno em relação à unidade de ensino. Então, o ideal mesmo é que o pai, o aluno, pense qual é que é a escola que ele quer tentar a vaga, vá até lá, se for até o 6º ano, faça a inscrição, ou se for aí do 6º ao 9º ou do 1º ao 3º ano do ensino médio, entre em alguma escola onde tenha um sistema informatizado e faça também a sua inscrição. A procura é muito grande porque muita gente quer entrar nas escolas de tempo integral, é uma escola que tem uma qualidade de ensino muito maior e que também oferece atividades durante a manhã e também durante a tarde, ou seja, o aluno não tem aquele tempo ocioso que ele vai para casa, ele faz todas as atividades educacionais dentro da própria escola e tem também atividades extracurriculares. Essas inscrições vão até hoje. O horário de atendimento das escolas, das que funcionam principalmente no turno diurno, é de 8 até as 5 da tarde. Das escolas que funcionam também durante a noite, vai até às 21 horas. O ideal é que o pai realmente leve o seu filho, porque a inscrição de preferência precisa ser feita pelo próprio aluno, mas se o aluno for menor de idade, ele precisa estar acompanhado de um responsável legal. Se ele for maior de idade ou não, ele pode levar toda a documentação, ver qual é que é a documentação e fazer ele mesmo a inscrição. Mas aí a gente sabe que é um percentual muito menor dos estudantes que vão cursar aí o ensino fundamental e que vão cursar também o ensino médio, Apenas aqueles estudantes mais velhos são maior de idade. Quem quiser também pode entrar no site da Secretaria de Educação, que é o www.educação.am.gov.br. E tem um e-mail que é o cmat@seduc.net, onde você pode tirar as suas dúvidas. Dia 11 de dezembro sai o resultado no mural das escolas. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Thea Morel, até já. E hoje é o dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. A mobilização é nacional e quem vai trazer os detalhes é o Danilo Alves. Olá, Danilo. Aqui em Manaus, 9 bairros estão em estado de alerta por causa do mosquito. Quais são eles?
Wilson, são 9 bairros, como você falou, Jorge Teixeira, São José, Redenção, Bairro da Paz, Petrópolis, Adrianópolis, Compensa, Flores e também o bairro Alvorada, que é onde a gente está agora. Esses 9 bairros estão listados como alta vulnerabilidade para o Aedes aegypti. E agora, com esse período de chuvas, a gente sabe que o controle ele precisa ser mais rígido para as pessoas, né, principalmente desses bairros. É por conta disso que a FVS está fazendo hoje, junto em parceria com o governo federal, o governo estadual, claro, uma mobilização aqui no bairro, bem aqui, ó, na Unidos do Alvorada, na quadra da escola, fazendo várias palestras, também exposições artísticas, apresentações e também emissão de carteira de identidade. Do meu lado aqui está o Cristiano Fernandes, o chefe do departamento que está cuidando desse evento hoje, que vai falar um pouquinho para a gente da programação e, claro, desse objetivo da FVS e de todos os órgãos de saúde, que é o controle do Aedes aegypti. Como é que está essa situação hoje na capital e quais são as ações, lógico, também aproveitando para falar da programação dessa mobilização, Cristiano? Bom dia a todos. Lembrando que essa mobilização ela acontece a nível nacional, né, por meio da participação do Ministério da Saúde, Governo do Estado e as secretarias de saúde dos municípios. Lembrando que são 62 municípios no estado, 42 desses municípios têm a presença do Aedes aegypti, ou seja, precisa, né, de adoção de ações de vigilância e controle do Aedes. Então, hoje, o Dia Nacional, a gente está mobilizando aqui no estado, no dia 7, várias atividades serão realizadas em todos os municípios do estado, com ênfase nesses 42 que têm a presença do vetor. E a capital não é diferente, chamando atenção para esses bairros que apresentaram índices de infestação mais elevado, o que nos provoca instituir ações de controle para evitar que essas doenças, né, dengue, zika, chikungunya, se instalem em nosso município. Agora vale lembrar que a campanha nacional acontece na sexta-feira, o tema é Show Aedes e é justamente isso que a FVS junto com a Secretaria quer, fazer uma rede de proteção, não é isso, Cristiano? Exatamente, para isso a gente convoca toda a população que adote medidas de controle para a gente evitar que essa doença se instale no nosso ambiente. Então para isso a gente tem que fazer uma rede de proteção. Proteção a quem? Proteção às nossas crianças, aos nossos idosos, às nossas gestantes, principalmente em virtude da questão do Zika vírus e o acometimento que pode gerar em crianças, né, fruto das gestantes. Então, para isso, a gente precisa adotar medidas de controle. Então, várias iniciativas têm sido tomadas no estado, participação principalmente da rede de educação, os escolares têm participado bastante nessa rede de proteção. O estado do Amazonas inovou no ano passado com a criação de brigadas contra o Aedes aegypti nas instituições, tanto estadual, municipal e federal. São parceiros que foram capacitados. Hoje a gente conta com mais de 5.000 brigadistas aqui no estado, que no dia a dia adotam as medidas de controle, evitando que o mosquito se reproduza em seus ambientes. Então, assim, a gente tem mobilizado, mas a gente faz um apelo à comunidade, toda a população, que adote as medidas de prevenção e controle. São medidas simples, mas de extrema importância. Evitar que o mosquito reproduza no nosso ambiente. Esse é o principal objetivo. Obrigado, Cristiano. Então, a mobilização acontece hoje durante todo o dia. Vão ser várias escolas que estarão participando disso. E a gente espera que a comunidade também compareça aqui durante todo o dia na Unidos da Alvorada. Carol, Wilson. Ok, muito obrigado, Danilo. Até daqui a pouco. As festas de fim de ano, principalmente o Natal, é uma data mais rentável aí para o comércio. A lista de desejos dos consumidores varia entre opções de presentes e de produtos para a ceia natalina. Mas na hora de fazer as compras, muitos acabam esquecendo de avaliar a qualidade, a quantidade e às vezes até a segurança dos produtos que estão nas prateleiras. Por isso, o Instituto de Pesos e Medidas atua fortemente nesse período para coibir as irregularidades. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora aqui no Manhã no Ar. E eu recebo então o presidente do IPEM aqui do Amazonas, Márcio André Brito. Seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Bom dia, Carol. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos que nos acompanham por meio do Manhã no Ar. Gostaríamos de agradecer a oportunidade de passar as informações à população das ações realizadas pelo Governo do Estado por meio do IPEM. Vamos começar falando logo da Operação Boas Festas, né? Começou no dia 13 de novembro, vai até o dia 21, 340 estabelecimentos visitados até agora, é isso? Exatamente. Por determinação do governador Amazonino Mendes, nós realizamos desde o dia 13 a Operação Boas Festas. O objetivo é retirar do comércio
os produtos que oferecem risco à saúde da população. Nós sabemos que o momento é de alegria, próximo do Natal, mas existe uma carteira de produtos que são regulamentados pelo Inmetro. Produtos que só podem ser comercializados no Brasil se ostentar a marca do Inmetro, que significa que passou por todos os ensaios de qualidade e não oferece risco à vida das pessoas e das crianças. Bom, agora falando dos produtos, vamos pensar em ceia natalina, por exemplo. O que a gente consome mais? O peixe, né? Bacalhau, pirarucu e outros produtos também perecíveis. Como é que se concentra as fiscalizações nesse sentido em relação a esses produtos? Então, a fiscalização atua em duas frentes. A primeira são produtos pré-medidos, exatamente esses, que são embalados na ausência do consumidor. O consumidor chega no estabelecimento e já está lá predeterminado o peso. E o que nós encontramos, desde o dia 13, foram vários produtos como Chester, Peru, Panetone, Bacalhau, que a embalagem, o fabricante demonstrava um peso e após a perícia, os ensaios, o peso era muito menor. Então, essa fiscalização acontece nos produtos e também nos outros produtos que são regulamentados, certificados, como é o caso do pisca-pisca, que é o material elétrico de baixa tensão, como é o caso dos brinquedos. Existe um regulamento no Brasil para fabricar, comercializar e importar esse tipo de produtos. O consumidor deve ficar atento nesse sentido, né? Por exemplo, como o senhor falou aí do produto, a questão do volume, né? Observar o volume, observar aquilo que está nas etiquetas, né? Se o peso condiz ali, né? A dona de casa, geralmente ela sabe, né? Verificar ali, até olhando se tem realmente aquela quantidade, ficar de olho aí nisso. E também no aspecto dos produtos, né? Naquilo que está na refrigeração ideal ou não. É verdade. Nós sabemos que geralmente o foco principal é o preço, né? A pessoa vai verificar qual o produto mais barato. Mas o que nós recomendamos é que se conseguir fazer uma fusão, é o melhor cenário. Se verificar que o preço está de acordo e o peso, verificar a questão do peso. A dona de casa, principalmente, ela tem muita experiência em relação a isso. Quando ela compra um panetone, por exemplo, nessa época de Natal, ou um produto da cesta básica, como arroz, farinha, feijão, ela verifica que aquilo ali está muito leve. Então, ali é o primeiro indício que aquele empacotador pode ter colocado um peso menor. O que nós orientamos é que procure imediatamente uma balança eletrônica no estabelecimento, que tem a marca do Inmetro, e faça uma simples pesagem para verificar a indicação. No caso desses produtos, né, principalmente como a gente falou aí, os peixes, enfim, esses que são embalados sem a presença do consumidor, no caso, se o IPEM, por exemplo, avaliar e encontrar uma irregularidade, obviamente o produto fica retido. Mas o que acontece com o estabelecimento? Qual é a pena nesse caso? Então, Carol, até hoje fiscalizamos aproximadamente 400 estabelecimentos, mais de 35 mil produtos. Já retiramos de circulação mais de 5 mil, oferecendo risco e com peso menor. Então, quem for flagrado comercializando esse tipo de produto e cometendo essa fraude, a mercadoria é apreendida. Se for material elétrico ou brinquedo, aguarda os prazos para incineração. Se for produto de consumo que esteja abaixo do peso, não serve para comércio, mas serve para consumo. Então, nós temos na nossa carteira uma relação de entidades que nós fazemos essa doação, mas quem for flagrado cometendo essa prática, é gerado um auto de infração. O autuado tem um prazo de até 10 dias para apresentar uma defesa e a multa pode chegar a R$300 mil. Agora, Márcio, eu vou convidá-lo aí aqui até a mesa conosco, porque nós preparamos aqui alguns produtos para que você mostre para a gente aquilo que é irregular, o que não é irregular. Vamos lá, então, para que a gente chegue aqui, ó, possa mostrar para você aí de casa também. É importante a gente falar, olha só, aqui a gente tem alguns itens, né? Tem alguns brinquedos que a gente encontra muita gente aí procurando brinquedos nessa época. O pisca-pisca, que é algo muito importante, pode inclusive causar acidente em casa. Exatamente. Iniciando aqui pelos brinquedos, você percebe que um brinquedo desse parece inofensivo. Mas no Rio Grande do Sul já ocorreram 2 registros de morte em criança, porque não é aprovado pelo Inmetro, não passou pelos ensaios e causou sufocamento. A criança envolveu no pescoço e causou um sufocamento. Então, são produtos que não têm nenhuma referência, e depois eu vou mostrar o aprovado. Aqui, um brinquedo que aparentemente não tem nenhum risco, mas também
existem metais pesados na tinta desse brinquedo. É muito comum uma criança colocar esse brinquedo na boca, estaria automaticamente sendo contaminado. O que o consumidor deve observar na hora de fazer a aquisição? Não precisa ter uma informação muito técnica, apenas verificar no brinquedo, na embalagem, primeiro, se existe a marca de segurança do Inmetro. Esse adesivo é muito importante e é o que certifica, né? Exatamente. Esse adesivo é uma referência que passou por todos os ensaios, existe um número de série do laboratório que testou, então é rastreável. Se as informações estão em português, esse brinquedo ele é importado, porém o importador é obrigado a colocar as informações em português e definir a faixa etária da criança. Muita gente ignora a faixa etária do brinquedo e isso é extremamente importante, até porque brinquedos contêm peças, né, partes muito pequenas que podem ser deglutidas pela criança. Exatamente. Então, são informações simples que o consumidor deve observar combinado com o preço. Se as informações estão em português, se existe a faixa etária e se tem a marca do Inmetro. O brinquedo que não passou por isso, é verdade, num ensaio pequeno de altura, solta a parte pequena. A criança vai colocar na boca. E a criança, né, não tem maturidade para saber que aquilo oferece um perigo a ela. Exatamente. O que é muito comum também, né? Todo o material elétrico de baixa tensão ele é regulamentado pelo Inmetro. Então só pode comercializar se seguir todo o regramento. E nós encontramos muito no comércio esse tipo de pisca-pisca com aquele plug antigo, que são aquelas fendas. Isso há quase 5 anos que não é mais permitido no Brasil a comercialização desse tipo de plug. Primeiro, porque a pessoa tem acesso às partes vivas, ou seja, onde acontece energia. E aí aconteceram vários acidentes domésticos. Por isso que o Inmetro regulamentou um novo plug, que é aquele formato boleado, que são 2 pinos, né? E o receptor também encaixa de forma perfeita. A pessoa não tem contato mais em nenhuma parte que tenha energia. Então, o que nós observamos, e outra coisa, o plug tem que ser certificado pelo Inmetro. Tem que estar aqui, não sei se vai dar para mostrar, Inmetro. Então, está claro que para o consumidor é apenas orientação, né? E a parte dos produtos que são embalados na ausência do consumidor. Nós trouxemos um exemplo aqui, como o panetone. O panetone, o consumidor chega no comércio e já está lá, pré-determinado, 400 gramas. Será se tem 400 gramas? E já identificamos durante a fiscalização que em algumas marcas nacionais não tem essa quantidade. Na hora dos ensaios, nós verificamos um peso muito menor, a tolerância é em torno de 10 gramas. Nós encontramos panetone, por exemplo, nesse exemplo, de 400 gramas, com 300, com 280, e você verifica a quantidade comercializada nessa época, é um lucro e uma concorrência desleal. E o que o consumidor tem que observar? Na hora de se ele perceber que está muito leve, aqui, por exemplo, é 400 gramas, mas tem de 200, tem de 600. Se perceber que está muito leve, procura uma balança eletrônica no próprio estabelecimento. Lá até na parte de hortifruti, muitas vezes tem a balança. O IPEM realiza de forma preventiva a verificação de mais de 62 mil balanças no estado, na capital e no interior. Então, primeira observação, se a balança tem a marca do Inmetro, o selo do Inmetro, significa que o IPEM já realizou os ensaios naquele instrumento e ela está correta. Que a balança está regular e o peso mostrado na balança será aquele então, peso verifica exato. Se tem a marca do Inmetro, se a balança está zerada e faça uma simples pesagem. Coloca o produto sobre a balança e a balança vai dar uma indicação. Ora, se ele está me dizendo que aqui tem 400 gramas, a balança tem que oferecer 400 para cima, porque tem o peso da embalagem. O produto no interior da embalagem tem 400 gramas. Aqui ele está dizendo que o peso líquido, ele está dizendo que ele está pagando por 400 gramas de panetone. Então ele vai colocar sobre a balança com a embalagem, precisa indicar acima de 400. Se indicar abaixo de 400, está caracterizado uma irregularidade e nós pedimos que peça uma nota fiscal e denuncie ao IPEM. Nós temos a nossa ouvidoria, que o número é o 0800 092 2020, 0800 092 2020, que funciona de segunda a sexta, de 8 às 14 horas. É importante denunciar justamente para que o órgão consiga chegar até esses locais e oferecer um produto de qualidade certificado aí para você, consumidor. Mas para a gente encerrar, a gente falou aqui muito dos produtos natalinos, obviamente essa época do ano, né, ocorre então a operação Boas Festas, intensificando aí a fiscalização em cima desses produtos, mas a gente não pode esquecer que esse ano o IPEM fez uma série de outras fiscalizações com relação à gasolina, por exemplo, aí que nós vimos, relacionado muito aí, né, ao volume de gasolina, ou seja, a bomba mostra um valor e aquilo que é colocado no seu carro, no seu veículo,
está abaixo. Essas fiscalizações também continuam independente agora da Operação Boas Festas. Exatamente. Na verdade, tudo que de pesar ou medir que envolve fins comerciais é a missão do IPEM verificar se está correto. Então, nós fiscalizamos, e está contemplado no nosso plano de trabalho, a fiscalização das bombas de combustíveis, os postos flutuantes, as balanças comerciais, taxímetros, os produtos certificados. Então, existe uma gama de produtos a serem fiscalizados. Eu estava verificando aqui sobre o aumento do GLP, do gás de cozinha. Também atuamos de forma direta nesse sentido, porque o preço já está muito alto. E será se ele está oferecendo aquela quantidade de gás? Será se naquela botija de gás tem os 13 quilos? O IPEM está na rua realizando esse trabalho. Também vai atuar de forma muito forte na questão dos postos de combustíveis, nas fraudes que estão se modernizando. Antigamente era rompimento de lacre, hoje existem fraudes eletrônicas. Então, o IPEM, em parceria com outros IPEMs do Brasil, o IPEM São Paulo, nós iremos também avançar muito nesse trabalho. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, esclarecendo, né, essas questões que são tão pertinentes a essa época do ano. Obrigada. Bom dia mais uma vez. Muito obrigado. Estamos à disposição. E atenção, são 7h15. Você que ligou a televisão neste momento, não tem problema, nós preparamos um resumo do que foi notícia no Manhã no Ar até agora. Polícia continua investigações sobre o caso da jovem que caiu do 4º andar de um prédio do conjunto Viver Melhor. A jovem de 20 anos está internada em estado grave no Hospital João Lúcio. Uma amiga dela chegou a ser ouvida como suspeita, mas testemunhas afirmam que a queda foi um acidente. Homem de 68 anos, natural de Roraima, é preso em Manaus por estupro. De acordo com a polícia, o idoso fugiu do estado depois que a enteada dele procurou a polícia para denunciar que ele havia abusado da filha dela, uma adolescente de 12 anos. Segundo a acusação, outras meninas da mesma família podem ter sido vítimas dele. Áudio divulgado em rede social é a primeira pista sobre mulher desaparecida no Compage. Andressa Castilho de Souza, de 23 anos, sumiu na última semana depois de ir à penitenciária levar mantimentos para o companheiro. Na gravação, detentos do regime fechado afirmam que ela foi estuprada e assassinada por um homem que cumpre pena na unidade. A polícia investiga o caso. Pesquisa do Ministério da Saúde sobre HPV é realizada em todo o Brasil. Em Manaus, dos 240 voluntários que participaram do estudo, cerca de 40% registram a presença do vírus. Os órgãos de saúde alertam para a necessidade de reforçar a prevenção, por ser um dos principais responsáveis pelo câncer de colo do útero. Pesquisa feita no entorno da Manaus Moderna comprova aumento do número de moradores de rua no local. Foram identificados 106 pessoas e em 2 meses o aumento foi de 54,3%. Ainda de acordo com o estudo, as principais causas são drogas, falta de renda e conflitos familiares. Vamos então saber como está o trânsito nesta manhã. A gente tem uma postagem aqui do Twitter do Manaus Trans. Olha aí, essa é uma obra, né, dizendo aí, uma obra da Manaus Ambiental, na Avenida Padre Agostinho Martim, que fica em frente ao condomínio Vivendas do Rio Negro. Essa é uma obra que está acontecendo por lá, uma obra grande, né, pelo que mostra aí na imagem, provavelmente causando algumas restrições ao trânsito neste local. Então, aí, ó, o condutor que passa por esse local já deve ficar atento a essa obra. Geralmente há muitas sinalizações no local, né, por parte do órgão que trabalha, mas os condutores devem ficar atentos aí, então. Vamos agora trazer imagens aéreas. A gente está com o nosso drone na zona centro-sul. Isso daí é na Rua do Comércio, ali no Parque 10. É uma obra da Manaus Ambiental, inclusive a gente já havia mostrado essa situação. O compromisso da concessionária era que essa obra deveria ser concluída ontem, mas, pelo que a gente viu, a obra ainda não foi concluída e isso daí dificulta muito o trânsito, né? Isso daqui é no final da Rua do Comércio, já chegando ali na feirinha do Parque 10. Eu gosto muito de ir lá todo domingo, viu? De manhã cedinho vou lá tomar café. Eu moro ali pertinho também e passei várias vezes aí pela Rua do Comércio. Por muito tempo, Wilson, tinha um buraco ali no chão, sinalizado com um pedaço de madeira, enfim, vários objetos que foram colocados ali para que as pessoas não passassem pelo buraco, né? E agora
tá dessa forma. Pois é, e daqui a pouco vai complicar, né? Porque aumenta a movimentação. Isso daí é uma rua de comércio, né? Há muitos estabelecimentos comerciais por aí, então daqui a pouco o trânsito vai ficar bem complicado. Apenas um veículo por vez está passando em razão dessa obra, que deve durar ainda algum tempo. Olha só, ali do lado esquerdo, que é a feirinha do Parque 10. Até porque as lojas ainda não estão abertas, mas daqui a pouco, a partir de 8 horas, as lojas começam a abrir aí na Rua do Comércio, aí o fluxo já é intenso durante todo o dia e vai complicar essa situação aí, viu? E depois do intervalo, a gente traz as informações da Operação Traíra do Ministério Público. E no quadro Mais Saúde, exercícios para gestantes se prepararem para a hora do parto, um momento tão especial. Daqui a pouquinho, a gente volta já.